Primeiro, eu queria agradecer essa oportunidade de poder passar esses minutos aqui com vocês, falando sobre uma lei laborgênica, uma lei que cria empregos, uma lei que melhora a vida das pessoas. Meus cumprimentos aí ao Itamar, Guilherme Afife, aos queridos amigos Vaz de Lima, Guilherme Campos, ao Paulo Scaff, ao Amato, ao estimado amigo de tanto tempo Natanael e a todos vocês. Quando nós nos dispusemos a analisar essas questões, e principalmente a questão do emprego, e a questão do emprego é algo que está intimamente ligada a todo o exercício de uma função pública, nós nos deparamos com duas observações que acabam servindo de rumo para nós. A primeira é de que, na maioria dos países já desenvolvidos, com democracias consolidadas, o número de pessoas jurídicas equivale a mais ou menos 10% do número de pessoas físicas, 10% da população. Assim, nos Estados Unidos, por exemplo, eles têm 5 milhões de empresas, 10% da população, e essa regra vale para a Europa, vale para o Japão, para o Canadá, para inúmeros países. Quando a gente chega a observar no Brasil, quando começamos a ver essas questões relacionadas, inclusive ao MEI, nós observamos que nós tínhamos aqui 7 milhões de empresas, ou até menos. O que está acontecendo? Porventura, a empresa brasileira é 2,5 vezes mais competente que as demais? Ou alguma coisa está errada e não aparece nas estatísticas? Certamente alguma coisa está errada e não aparece nas estatísticas. E precisa, portanto, haver uma reformulação. A primeira coisa que a gente pensa é uma reformulação do arcabouço jurídico, da legislação. E quando a gente vai falar em reforma fiscal, reforma tributária, o que a gente observa em todas as vezes em que se tentou fazer uma reforma tributária é que se começa com uma mudança na tributação e se acaba com uma guerra entre os entes federados, entre os estados, municípios e a União, para ver quem fica com uma parte maior da arrecadação. A reforma tributária se transforma numa briga para ver quem fica com um pedaço maior dos impostos. E nessa mesa está faltando alguém. Quem? O contribuinte. Quando falta alguém e os outros estão brigando para ficar com um pedaço maior, a tendência qual é? Aumentar a carga fiscal. E o contribuinte é que acaba pagando a conta. Isso tem ocorrido em praticamente todas as tentativas de reforma tributária a nível nacional. E foi por isso que nós chegamos à conclusão que tinha que se apoiar lá no artigo 179 da Constituição Federal, cujo relator foi o Afife lá atrás, para em cima desse artigo começar a fazer um trabalho pelas bordas. E quem está nas bordas? As pequenas empresas, os pequenos, aqueles que aparentemente têm pequena importância, mas que se forem prestigiados podem ficar médios, podem ficar grandes até em crescer. E esse foi o caminho tomado. Foi o caminho que permitiu a aprovação da lei do Simples, depois do Super Simples, da lei geral e finalmente a lei do MEI, do microempresário individual. Fui o primeiro coautor de muitos, mas eu posso dizer para vocês o seguinte, que o MEI é uma típica lei com duas características. Primeiro, ela é uma lei que vem ser aperfeiçoada por muitas mãos, pelo Vaz de Lima, Guilherme de Campos, teve uma grande participação de pessoas que não são deputados, do Afife, do Burt, das associações comerciais em todos os municípios, principalmente do estado de São Paulo. Portanto, é uma lei fruto de uma participação coletiva. Em segundo lugar, é uma lei objetiva, prática, que muda, que melhora a vida das pessoas. Não é uma lei laborcida como muitas, que mata emprego, ao contrário,